Deus seja louvado cada vez mais pelas nossas vidas, através das nossas atitudes, através das que a gente pensa, através da vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Amém? Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1. Carta de João, em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, do versículo 4 ao 8. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 ao versículo 8. Que diz a palavra de Deus: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. A primeira faculdade que eu fiz, um pouco tempo depois de eu ter terminado o antigo ensino médio da escola, foi publicidade e propaganda com ênfase em marketing. Eu gostava muito e por vezes achava até fascinante o que algumas propagandas tinham, pois elas muitas vezes atingiam algum determinado público-alvo, algumas vezes despertando sentimentos e até mesmo reflexões, algumas dessas propagandas, um espaço muito curto de tempo, às vezes 30, 15, 10 segundos ou até menos. E a meu ver, eu considero uma boa propaganda até mesmo como uma obra de arte, pois muitas vezes ela consegue, até neste curto espaço de tempo, despertar necessidades, fomentar lembranças, levantar questões sociais, dentre tantas outras coisas. E a nossa memória está até fresca, mas quem não se lembra das constantes propagandas de final de ano da Coca-Cola, onde ela associa sempre a sua marca ao Papai Noel e também ao Natal mundano, fazendo com que inconscientemente a associemos aos nossos mais agradáveis encontros de família, associando a marca aos mais sólidos e profundos, nobres sentimentos do amor familiar e também do amor fraternal. E olha que eu só trouxe um único exemplo de propaganda, e com certeza na sua mente te trouxe alguns outros exemplos de propagandas que talvez marcaram sua infância ou até mesmo sua vida. Como estas: o molduril, a dor sumiu, ou aquela: comprei um refrigerador, mas não era aquela Brastemp, ou então aquele jingle: pipoca na panela, começa a arrebentar. Ou então, quem não se lembra do tiozão da suquita? Talvez os mais jovens estejam viajando um pouquinho dessas propagandas aqui que eu estou falando, porque não são da época de vocês. Mas, em resumo, são apenas singelos exemplos de como uma boa comunicação ela pode atingir o público-alvo que ela realmente deseja. Esses são apenas uns singelos exemplos de como uma boa comunicação pode sim atravessar gerações, consolidando marcas, influenciando o vocabulário, criando tendências para determinadas épocas e também determinadas gerações. Para que uma boa comunicação ela consiga atingir o seu público-alvo,
para que ela consiga atingir o seu objetivo, há 3 conceitos básicos, incipientes, iniciais, para que ela ocorra de uma forma plena, assim como ela deve ocorrer. O primeiro delas é a questão do emissor, que é a pessoa que deseja enviar uma mensagem para alguma pessoa. O segundo fator é o receptor, aquela pessoa que recebe aquela mensagem do emissor. E por último, mas também de suma importância para uma boa comunicação, é a própria mensagem em si, para ser transmitida e também decodificada pelo receptor, que foi o alvo da comunicação. Agora nós vamos voltar nos versículos 4 e 5 de Apocalipse 1. Versículos 4 e 5 de Apocalipse 1, que diz: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Aqui, o apóstolo João já mostrou as suas incomparáveis credenciais, dizendo que as cartas, que o livro que fora redigido, que a mensagem poderosa que estava contida naquele rolo de pergaminho, não era de sua autoria. O apóstolo João, por mais que fosse ele o escritor da mensagem, o verdadeiro emissor dela, ou melhor, os verdadeiros emissores dela, conforme os versículos, eram aquele que é, que era e que há de vir. Também os 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ou seja, quando enxergamos a grandeza, a relevância, a magnitude da pessoa, ou no caso das pessoas emissoras da poderosa mensagem, conseguimos dar a credibilidade necessária para aquilo que nós estamos lendo, para a mensagem a qual nós estamos ouvindo. Em outras palavras, a mensagem poderosa, ela não provém de um judeu idoso, presidiário de uma ilha na atual Turquia, mas sim provém da autoridade máxima, Deus único, Criador, perfeitamente e plenamente demonstrado na figura do Pai, na figura do Espírito e na figura do Filho, respectivamente, evidenciando o peso, evidenciando a chancela daqueles ou daquele que estava de fato emitindo aquela palavra de poder. Não era a Coca-Cola emitindo aquela mensagem, tampouco não era a Brastemp, tampouco não era o tiozão da Suquita, mas era o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele foi e é o grande eu sou, que foi o emissor da mensagem, usando tão somente o seu porta-voz, o apóstolo João, para transmitir essa mensagem. E essa mensagem, ela não proveio de pessoas manipuladoras, que só pensam no seu bel prazer. Ela também não proveio de empresas que só pensam no seu ou no meu capital, no seu ou no meu dinheiro. Também essa mensagem não proveio de falsos mestres, inflados pelo seu ego, bem acima do rebanho de Deus. Mas sim, esta mensagem poderosa proveio do Deus Altíssimo, o Criador, o Pai, o Espírito e o Filho. Amém? Isso nos dá uma certeza, irmão. Isso nos dá uma certeza, um conforto, uma paz inimaginável, tanto para a igreja primitiva daquela época, que estava recebendo essa mensagem, quanto também para nós, nos dias atuais. Então, somente compreender quem é o emissor das mensagens, das informações, as quais nós recebemos dia após dia
hora após hora, e minuto após minuto, já nos daria uma sabedoria para conseguir filtrar e fazer uma boa triagem daquilo que deveria ou não influenciar a sua e também a minha vida, influenciar o nosso corpo, a nossa alma e também o nosso espírito. Vocês querem bons exemplos disso? De um modo geral, ainda mais, por mais que ainda nós neguemos isso, nós confiamos as nossas vidas na indústria farmacêutica, nós confiamos as nossas vidas na indústria alimentícia, por muitas vezes nós confiamos as nossas vidas na grande mídia, nas grandes corporações, e qual é o resultado de tudo isso que a gente vê na nossa vida? Nós somos talvez a geração mais doentia de todas as demais gerações que a humanidade já presenciou. Nós somos talvez a geração mais imediatista, mais reclamona, mais preguiçosa e com maior ignorância funcional de todas as gerações humanas. E isso vai se agravar mais e mais com o crescimento da inteligência artificial, bem como de todos os seus pormenores e também os seus maiores. Mas em resumo, nós os seres humanos só nos encontramos do jeito em que nós estamos, dessa forma caótica, dessa forma degradante, por conta de que cada um de nós, na grande maioria das vezes, nós damos atenção quase que unânime para as coisas desse mundo, para emissores que não possuem nenhum compromisso com a sua ou mesmo com a minha vida, ou com o meu ou com o seu bem-estar. Então somente eles pensam no seu apetite voraz e seus próprios umbigos, desviando a nossa atenção da mensagem verdadeira, emitida pelo emissor dos emissores, o Pai, o Espírito e o Filho. Mensagem esta que é a única capaz de transformar, de fato, o Espírito e a eternidade de toda a humanidade. No versículo 6, ainda em Apocalipse 1, diz, versículo 6, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, que Deus, Jesus, Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir o seu Deus e Pai. Ou seja, o mesmo emissor que concedeu autoridade para o apóstolo João de ser um dos seus porta-vozes aqui nesta terra, também concedeu desta mesma autoridade, tanto para você, quanto também para mim, dentro de tudo aquilo que já foi escrito e está escrito nas Escrituras. Mas em outras palavras, assim como o apóstolo João, também com os demais apóstolos, também com os demais sacerdotes e profetas, também demais servos, eles tinham essa responsabilidade grandiosa de transmitir essa palavra poderosa, não só para a igreja, como também para a humanidade. Nós também somos sacerdotes, somos ministros do Deus vivo, do reino de Deus, e também nós temos essa mesma responsabilidade que João teve, de transmitir essa palavra de poder, pois somos também porta-vozes do Senhor, assim como o apóstolo João, assim também como os demais irmãos em Cristo no passado. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4. Carta de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz o seguinte: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário,
mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Versículo 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória da face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós. Portanto, nós somos meros vasos de barro, contendo algo preciosíssimo para nós e para toda a humanidade, que é a mensagem poderosa e salvadora, que tem o poder de transformar a eternidade da pessoa neste curtíssimo espaço de tempo que é a nossa vida. Nós somos a rápida propaganda de Deus para a humanidade aqui nessa terra. Nós temos a missão, assim como muitos dos nossos irmãos e irmãs, não só do primeiro século, mas também de todas as demais eras do cristianismo. E se necessário for, também temos a missão de entregar as nossas vidas terrenas como oferta de libação, assim como Estevão, como o apóstolo Paulo e tantos outros heróis da fé também precisaram assim entregar, para que esta mensagem poderosa, esta propaganda divina, pudesse alcançar hoje tanto a sua quanto também a minha vida, como também amanhã, alcançando os nossos filhos, nossos netos, familiares, amigos, desconhecidos, até inimigos, e quem mais o Senhor Deus assim chamar. Nós temos uma função imprescindível aqui nesta terra. E João, através do pergaminho de Apocalipse, bem como também das 7 igrejas endereçadas em pontos estratégicos para a sua disseminação, para todos os povos da Ásia, todos os povos da Europa, do Oriente Médio, África e até os confins da terra. A mensagem do porta-voz João às 7 igrejas fora, de fato, a cereja do bolo de Deus para com a humanidade, pois a perseguição dessas igrejas, bem como o sacrifício de muitos dos nossos irmãos e irmãs no primeiro século e também durante aquela perseguição do Evangelho do Filho de Deus, Jesus Cristo, Yehoshua HaMashiach, o Todo-Poderoso, por conta de todos esses fatores, a mensagem poderosa se achegou a nós, propagada há quase 2.000 anos da sua confecção, no caso desse último livro, o livro de Revelação, o livro de Apocalipse. E diante desse escopo, diante desse pano de fundo, eu convido a igreja a abrir na carta à igreja de Pérgamo, em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 17. Que diz a palavra: ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você
e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei um maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O emissor dos emissores, Cristo Jesus, com a sua palavra da verdade, a espada de dois gumes, preparada tanto para defender, quanto também para atacar. A mensagem apocalíptica do Rei dos Reis, a igreja de Pérgamo, se resume a dois conceitos bem simples, porém conceitos muitíssimo profundos. Isso não apenas para a igreja de Pérgamo, mas também para todas as igrejas e demais congregações em Cristo, naquela época e também nos dias atuais. O primeiro conceito é que a igreja ela deve se apegar de fato à mensagem de poder que já lhe fora pregada, trazendo aqui nos dias atuais. Nós devemos, tanto você quanto a mim, sermos especialistas, mestres, sábios, prontos a saber ensinar, praticar, defender e nos aprofundarmos cada vez mais e mais e mais na prática do conhecimento da sã doutrina de Jesus. E se eu ou você de fato somos discípulos de Jesus, do Deus Altíssimo, simplesmente não há escapatória para nós. Ou nós nos tornamos verdadeiros pilares do Evangelho, candeias brilhantes e altas neste mundo de trevas, ou nós nos tornamos apologetas, defensores da palavra de Deus, ora defendendo aquilo que já fora solidificado, ora atacando e refutando doutrinas alheias aos ensinamentos divinos, ou seremos presas fáceis para o nosso inimigo como uma ovelha desgarrada, uma ovelha longe do rebanho e uma ovelha também longe do seu pastor. E esse entendimento aqui é tão cristalino que o público-alvo das ações de marketing de Satanás é tão somente cada um de nós, a menina dos olhos de Deus na igreja de Cristo. Ou seja, como nós solidificamos dia após dia o conhecimento do grande eu sou, em sua sã doutrina, o seu entendimento e prática de sua doutrina aqui nesta terra, ou num curto espaço de tempo, nós pereceremos pelas ações implacáveis do nosso inimigo. E tenhamos a plena certeza que as ações de marketing do maligno estão se demonstrando desde a queda da humanidade, desde o Jardim do Éden. Vocês devem se lembrar da propaganda curta e grossa e rápida que a serpente fez a Eva, do fruto proibido, não se lembra? E a ação de marketing de Satanás foi tão tremendamente certeira, entre aspas, que ela nem precisou fazer essa propaganda para Adão. Simplesmente Eva já tomou conta de tudo isso e já fez todo o trabalho que Satanás queria. E nós, voltando ao texto da igreja de Pérgamo, ela estava justamente quase no colo de Satanás, estava quase sentada no trono dele. Por isso, é a necessidade de cada um de nós a de nos apegarmos naquilo que já fora pregado, para que não sejamos enganados com falsos mestres e falsas doutrinas. O segundo conceito que nós podemos extrair de toda essa situação, desta carta, que ela também está intimamente ligada a este primeiro conceito, é o conceito do arrependimento, pois através do conhecimento e através da prática profunda, sólida e verdadeira, Deus nos concedeu, assim como concedeu também à igreja de Pérgamo, condições totais para a gente conseguir refutar toda e qualquer doutrina alheia, ensino rebelde, que porventura venha a ser pregada aqui na igreja. Qualquer, sendo propaganda enganosa, sendo propaganda tendenciosa, uma verdadeira fake news aqui dentro da igreja. Nós temos essa condição de conseguir combater e refutar toda e qualquer coisa ruim que venha adentrar a igreja do Senhor. E no caso da igreja de Pérgamo, pessoas sorrateiramente vinham introduzir imoralidades, vinham também introduzir alimentos e práticas libertinas,
que eram proibidas no Senhor, bem como as doutrinas estranhas, como as doutrinas dos nicolaítas. E aqui nesta pregação a gente vai entender como um sinônimo de quaisquer doutrinas que venham a querer perverter a saúde espiritual da igreja. E tais práticas eram um grande alerta, não só para os anjos, mensageiros, os líderes espirituais daquelas congregações, mas também um alerta para cada um de nós membros da igreja de Cristo. No versículo 16, que a gente vai reler, há uma repreensão do próprio Jesus. Versículo 16, que diz o seguinte: portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Nessa passagem é uma coisa muito interessante, porque Jesus ele não estava proferindo um juízo para a congregação de uma forma geral, mas tão somente as pessoas, talvez até irmãos batizados, estavam induzindo a igreja a se desviar. Isso evidencia que a igreja de Pérgamo, mesmo apesar dos ataques e da influência desses falsos emissores, dessas falsas mensagens, e também, por mais que ela se encontrava perto do trono de Satanás, ainda assim a igreja de Pérgamo era uma igreja fiel na sua grande maioria, os seus membros, pois Cristo emitiu o seu juízo tão somente aos pseudo-mestres que lá se encontravam. Isso mostra que Jesus, além de ter uma visão macro da sua igreja, das suas congregações, ele também enxerga e repreende a cada membro de uma forma particular. Daí a importância de nós evoluirmos mais e mais na prática e no conhecimento do Senhor Jesus, na prática e no conhecimento da sã doutrina de Deus. Pois por mais que nos esqueçamos, muitas vezes deixamos a gente ficar no piloto automático, assim como o Mael falou, ele está assim, Jesus está aqui no nosso meio, ele está com olhos bem atentos, tanto em você quanto também em mim. E ele também ama as pessoas e mestres também de conduta reprovável. Contudo, ele exige o imediato arrependimento dessas pessoas, para também preservar a vida dessas pessoas, para que também a saúde da congregação se mantenha plena. O Senhor sabe, o Senhor entende de todas essas coisas. Contudo, Deus, ele é um Deus longânimo, ele não quer que ninguém pereça, e ele corrige apenas aqueles que o amam. Então, de fato, Deus, nos corrigindo, ele demonstra o seu amor maravilhoso para com cada um de nós. E nós, nesse ano de 2025, será que nós vamos voltar ao verdadeiro e único emissor da palavra da salvação? Será que nós vamos dar o verdadeiro valor à mensagem poderosa que é capaz de salvar as nossas almas perdidas, as almas de toda a humanidade? Ou será que, se necessário for, nós estamos de fato dispostos a entregarmos as nossas vidas como uma oferta de libação, uma oferta de bebida em favor do Evangelho, assim como muitos dos nossos irmãos e irmãs fizeram durante toda a caminhada da era cristã? Será que eu e você estamos dispostos a entregar as nossas vidas para que a mensagem seja propagada para mais e mais pessoas? Uma questão para nós. E para a gente finalizar, vamos reler o versículo 17, que diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Você tem fé nessa palavra que o Senhor Jesus proferiu à igreja? Sim ou não? Nós temos fé, e se Deus quiser, estaremos com um novo nome, com um novo corpo glorificado, para receber o Senhor nos ares e adorá-lo para todo sempre, pois Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de todo o nosso amor. Amém? Amém. Vamos orar? Santo, 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 querido Deus, amado e eterno Pai que mora nos céus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Pai, queremos aqui humildemente reconhecer a grandeza, reconhecer a soberania, a magnitude do Senhor, que é o emissor dos emissores,
pois a palavra poderosa nos alcançou, penetrou no nosso coração, dividindo juntas e medulas. Queremos aqui agradecer, Senhor, pois o Senhor tem pleno amor para cada um de nós. E se nós estamos recebendo esta repreensão diretamente da Tua Santa Palavra, é porque o Senhor nos ama e não quer que nenhum de nós pereçamos. Queremos, Pai, dedicar nossa vida ao Senhor, vivendo uma vida em novidade de vida, em louvor a Teu santo e maravilhoso nome. Aceita, Senhor, esta adoração feita com carinho, feita com todo amor, Senhor, pois Tu és digno de todo louvor. Transforma-nos, Pai, em pessoas segundo a imagem, segundo a Tua semelhança. E perdoe os nossos pecados através do sangue de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, o grande eu sou. Nós oramos e agradecemos. Amém.